Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, meus irmãos, vamos abri-la lá no livro de Gênesis, profundas que Deus quer passar para a igreja nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, nós estarmos aqui reunidos nesse santuário, nessa noite, nesse lugar onde o Teu povo se congrega, a Tua igreja se reúne, onde nós ouvimos a Tua voz, onde nós aprendemos da Tua palavra, alimentamos o nosso espírito, nos preparamos para servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. É aqui, Senhor, que o Teu Espírito nos ensina a conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido, a viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida. Então, Senhor Deus, fala-nos nessa noite. Fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, fala ao Teu povo, Senhor. Fala àqueles que verdadeiramente têm os seus nomes arrolados nos céus. Aqueles que de fato e de verdade têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Fala, Senhor, usa-me como Teu pastor, como Teu servo, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade para que eu possa explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada com verdade, sem misturas, sem coisas do paganismo, sem coisas do misticismo, sem doutrinas de homens, sem truques de oradores profissionais, mas somente com a unção do Teu Espírito Santo, e que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, nós estamos aqui diante de um dos textos mais extraordinários, mais espetacular de toda a literatura do mundo, que é esse texto aqui, que fala do sacrifício de Isaac, que fala da atitude de fé de Abraão, porque aqui está a história de um homem, meus irmãos, que decidiu obedecer a Deus, mas obedecer sem titubear, obedecer sem medo de obedecer. Este homem decidiu obedecer obstinadamente a Deus, a ponto de entregar o seu próprio filho sem pestanejar. Você ouviu o que eu falei? A ponto de entregar o próprio filho para ser sacrificado, para ser morto num altar de sacrifício, como faziam os povos pagãos que sacrificavam crianças, né? Claro, Deus não ia permitir isso, mas Deus colocou esse homem à prova e deixou que ficasse registrado nas páginas sagradas para mostrar que quando uma pessoa crê em Deus, quando uma pessoa é uma eleita de Deus, quando uma pessoa verdadeiramente é um filho de Deus, ela obedece a Deus obstinadamente, ela não mede as consequências, ela não se preocupa com as circunstâncias. Então, quando nós lemos esse texto, prestando atenção nos detalhes, prestando atenção nas minúcias que esse texto aqui apresenta para a igreja,
Olha, a gente fica impactado. Esse texto causa um impacto muito grande. Nós ficamos impactados com a coragem de Abraão, a determinação que esse homem teve, mas acima de tudo, com a obediência obstinada desse homem. Olha, eu fico impactado. Todas as vezes que Deus me inquieta a pregar sobre esse texto, quando eu leio esse texto, ele mexe profundamente comigo. Ele me impacta de uma maneira muito forte. Porque esse homem, ele ouviu a ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Deus não pediu, Deus deu uma ordem para ele. Abraão, eis-me aqui. Olha, rapaz, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama muito, por quem você morre de paixão, e oferece-o como sacrifício de holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para você. Esse homem não contesta Deus. Esse homem, ele podia ter contestado Deus. Ele poderia ter dito assim: Senhor, o Senhor um dia permitiu que eu fosse o pai de Ismael. Você sabe que ele teve um relacionamento com a escrava de Sara, Agar. Nasceu Ismael. E o Senhor permitiu. E quando Ismael nasceu, o Senhor pediu que eu dispensasse Ismael. Eu dispensei Ismael. O Senhor mandou que eu o mandasse embora. Junto com a mãe dele eu mandei. Ele podia dizer, então, de certa maneira, ele só foi embora porque o Senhor determinou que ele fosse embora. Então Abraão podia ter dito para Deus: Senhor, eu já te dei um filho. E depois, o Senhor me fez uma promessa de que nasceria um outro filho, de uma forma sobrenatural, e que desse filho, que nasceria de uma forma sobrenatural, haveria uma descendência, haveria uma nação. E agora o Senhor pede que eu sacrifique esse filho. E agora vem o Senhor e pede para eu sacrificá-lo como holocausto para ti. Abraão não podia ter agido assim. Abraão não podia ter usado todos esses argumentos. Podia ou não podia? Mas ele não fez. Ele não argumenta com Deus, ele não contesta Deus, ele não titubeia, ele não reclama, ele não questiona, ele não pergunta a Deus por quê? Por que tem que matar Isaque? Ele não diz: Senhor, por que isso? Me dê uma razão para isso. Ele não disse: Senhor Deus, isso não faz sentido, isso não tem lógica. Como nós muitas das vezes fazemos. Quantas vezes que nós fazemos assim? Quando Deus requer alguma coisa da gente, alguma coisa que vai exigir da nossa parte um sacrifício, quando Deus exige alguma coisa que vai contrariar a nossa lógica, alguma coisa que vai contra os nossos interesses, como nós gostamos de dizer, isso não faz sentido, isso não tem lógica, sabe? Como se Deus tivesse que fazer sentido para nós, para que a vontade dele fosse obedecida. É interessante isso, né? Mas muitas vezes nós não fazemos assim, ou não fazemos? Fazemos ou não fazemos? Olha, Abraão não levantou a voz, não protestou, não disse: Senhor, pera lá, isso não faz sentido. Ele não perguntou a Deus por que tem que ser dessa forma. Olha, e eu fico emocionado, eu fico impactado com a obediência absolutamente resoluta desse homem. Esse homem tinha uma fé tão grande que ele estava absolutamente convicto de que Deus ia cumprir a promessa que havia feito a ele, de que através daquele filho ia formar uma descendência, ia formar uma nação, que mesmo Deus pedindo a morte do seu filho, ele cria que a promessa iria se cumprir. Por que ele cria, hein? Se a nação que ia se formar, se a descendência que Deus disse: olha, eu vou te formar uma descendência, olha as estrelas, como as estrelas dos céus, como os grãos de areia da praia. E agora Deus pede para matar o filho. Como é que essa promessa ia se cumprir? Por que ele cria nisso, hein? Sabe por quê? Porque ele acredita na ressurreição. Ele acredita que Deus era poderoso para matar e ressuscitar o seu filho.
Paulo diz isso, não diz? Segura um pouco aí. Vem aí Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 19. Paulo diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quer dizer que ele creu que mesmo que ele matasse o filho, como Deus estava exigindo, como Deus estava determinando, ele disse: não, eu faço isso, mas a promessa vai se cumprir, porque Deus é poderoso para ressuscitar meu filho dentre os mortos. Aleluia. E você sabe, deixa eu voltar lá em Gênesis 22. Porque esse texto aqui, de Gênesis capítulo 22, parece dizer isso. É verdade, quer ver? Vamos lá. Capítulo 22. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha, interessante, né? Abraão, toma teu filho, teu único filho, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o como holocausto para mim, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos, Moriá ficava a 3 dias de viagem. Por que Deus não pediu para sacrificar o menino num daqueles montes qualquer? O que mais existe naquelas bandas são montes, para tudo quanto é lado. Porque Deus, irmão, é soberano. Ele decide onde nós devemos estar, onde nós devemos servi-lo e como nós devemos servi-lo. Amém? É Deus que decide. Ele não disse: Senhor, peraí, tem um monte aqui na frente da minha casa, olha lá, estou olhando. É só eu subir ali e está resolvido. Além de só pedir meu filho, o senhor ainda pede que eu viaje 3 dias para fazer isso em Moriá. Ele não contesta Deus. Ele não discute com Deus. Quantas vezes as pessoas fazem isso, né? Por que eu tenho que vir à igreja quarta-feira à noite? Depois de um dia de trabalho? Por que eu tenho que estar aqui domingo de manhã? Por que eu tenho que voltar à noite? Não, isso é um absurdo, isso não tem lógica. Discutem com Deus, brigam com Deus, questionam Deus, né? Olha a diferença desse homem aqui. Então vamos lá. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você vê? O que ele disse para os servos dele? Olha, meus servos, meus empregados, eu e o meu filho vamos lá no alto do monte adorar ao Senhor. E depois que nós tivermos adorado ao Senhor, nós voltaremos para cá. Quer dizer que Abraão considerou esse ato de sacrificar para Deus uma adoração. Você lembra que nós falamos alguns cultos atrás? Que adoração não é na igreja. Adoração não é cantar um hino de adoração, estou adorando a Deus, adorar a Deus, não sei o que, não sei o que. Não, não, não. Adoração é no dia a dia. Adoração é daquelas portas para fora. Adoração é no teu local de trabalho. São as tuas atitudes. À medida que você tem atitudes corretas, à medida que você tem atitudes de acordo com a palavra de Deus, atitudes que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, você está adorando a Deus. Quando nós nos reunimos no templo e cantamos hinos de adoração, nós estamos apenas externando a adoração que já foi feita lá fora. E se lá fora você não adora a Deus, a tua adoração dentro do templo é uma adoração oca, vazia, fútil. Você pode ter a voz mais melodiosa do mundo, você pode cantar os hinos mais espetaculares da face da terra, não tem nenhum valor para Deus. Não é adoração a Deus. Amém? Então, Abraão, ele está convicto de que Deus vai cumprir a promessa, aconteça o que acontecer.
Ele disse, não, eu vou sacrificar meu filho. Eu vou matá-lo como eu faço com os animais. As ofertas de holocausto, que era hábito ele fazer, era quando se preparava um altar, se colocava uma lenha, tipo uma fogueira, pegava o animalzinho, amarrava o animal e sangrava o animal. Derramava todo o sangue na terra. E depois tocava fogo naquela fogueira e deixava o animal queimar até se transformar em cinza. Essas eram as ofertas de holocausto. Deus disse, eu quero agora que você faça com o teu filho isso. Eu não quero um bezerro, eu não quero uma ovelha, eu não quero um boi, eu quero o teu filho. Eu quero o teu filho. Perfeitamente. É o filho da promessa. Dele, Deus prometeu que me daria uma descendência, como as estrelas dos céus, como os grãos de areia da praia. Dele, Deus prometeu que formaria uma grande nação. Mas mesmo que eu o mate, Deus é poderoso para ressuscitá-lo e cumprir a sua promessa. Essa era a fé desse homem. E eu fico impactado com a maneira impassível com que Abraão caminha lado a lado com o filho dele. Porque às vezes a gente lê esses textos e a gente não percebe essas nuances. É bom ler discernindo e você vivendo aquele momento. Como se você estivesse no lugar de Abraão. Para que você entenda, para que você sinta como é que foram esses momentos aqui. Então no versículo 6, leia por favor. Diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Olha, sinceramente, eu não sei como é que eu reagiria se eu tivesse, sabe, caminhando lado a lado com um filho meu, sabendo que o meu filho estava caminhando em direção à morte. Eu não sei como é que eu reagiria. Sinceramente, emocionalmente, eu não sei. Não sei se eu me derramaria em lágrimas. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas veja, Abraão vai lá, lado a lado com Isaque, impassível, completamente impassível. Mesmo sabendo o que queria ter que fazer lá na frente. Apesar de saber do que ia acontecer mais adiante, ele anda lado a lado com o filho, como se não fosse acontecer nada. Aqui no versículo 7, vamos ler o 7 e o 8. Estavam lá caminhando juntos, né? Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ai, eu fico imaginando o que Abraão deve ter sentido nessa hora aqui que Isaque disse, pai, negócio é o seguinte, nós temos aqui a lenha, estou carregando um feixe de lenha, nós temos aqui o cutelo, um punhal desse tamanho, que era como sacrificava os animais. Mas meu pai, me diga uma coisa, cadê o animalzinho que nós vamos sacrificar? Cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê? Onde está ele? Onde é que o senhor colocou o holocausto? O que nós vamos sacrificar para Deus? Como é que esse homem deve ter se sentido nessa hora? Mas essa tranquilidade de Abraão aqui me impressiona. A impassividade para ele dizer assim, o Senhor proverá meu filho. É impressionante, não é? Impassivo, tranquilo. O Senhor proverá meu filho o holocausto. Para a pessoa que não é espiritual, a sensação que dá é que Abraão era um homem frio. Era que Abraão era um homem sem sentimentos. Mas não, a verdade é que havia na vida desse homem aqui um sentimento que é muito mais forte do que qualquer outro sentimento, que é o sentimento de dever para com Deus. Ele não era frio, não. Eu lembro, quando meu pai faleceu, faz alguns anos, e meu pai era muito novo,
Meu pai tinha apenas 62 anos, tranquilo, saúde perfeita. E meu pai faleceu em Natal e eu morava em Recife. E me deram a notícia 1 hora antes do culto da noite das quartas-feiras. E todo mundo, e eu chorei, claro, quem é que não chora quando recebe a notícia de que um pai faleceu? E todo mundo, pastor, vamos mandar o pastor fulano fazer o culto. Eu digo, não, eu vou fazer o culto. O senhor vai fazer? Vou. E fiz o culto. Fiz o culto. A maioria das pessoas não sabiam do que tinha acontecido, só foram saber no final do culto que uma começou a contar para a outra. E talvez alguém tenha dito assim, poxa, pastor Carlos é muito frio. Como é que pode? Esse homem não tem sentimento? Tenho. Eu tenho sentimento, como Abraão também tinha. Mas a verdade, meu irmão, é que há dentro da gente, quando nós somos de Deus, há dentro de cada um de nós um sentimento que é muito superior, que é muito mais forte do que qualquer outro sentimento, que é esse sentimento aqui do dever para com Deus. Muito mais forte. Eu viajei para Natal, eu que acalmei a família toda, eu que fiz toda a cerimônia fúnebre do meu pai, o caixão lá, e eu que dei a palavra, eu que falando com todo mundo, não queria dar chilique, dar uns gritos, ops, não, nós cremos na vida eterna, nós cremos que após a morte, né, nós continuamos vivos com Deus, e vamos negar isso agora, nessa hora, que pode, como é que não pode? Fomos ao cemitério, enterrei papai, não derramei uma lágrima. Eu fui chorar e sentir 2 semanas depois. Eu tenho certeza que muita gente deve ter dito, poxa, pastor é muito frio, né? Não, não tem esse negócio de ser frio, não. Então, meus irmãos, esse sentimento aqui de obediência de Abraão, esse sentimento de sujeição a Deus, de adoração a Deus, de devoção a Deus, esse sentimento de entrega é uma coisa que me deixa emocionado. Porque Abraão, ele estava consciente de que há um Deus nos céus. E que ele tinha que obedecer esse Deus. Ele estava consciente disso. Porque, sabe, na maioria das vezes, as pessoas estão dentro das igrejas, as pessoas frequentam os seus lugares de culto, elas frequentam as suas denominações, elas frequentam os vários templos, elas têm Bíblia debaixo do braço, elas cantam hino de louvor e adoração a Deus, mas elas se esquecem dessa verdade. Se existe um Deus, e se nós somos filhos dele, não podemos viver de qualquer jeito. Se você é filho de Deus, você não pode viver de qualquer maneira. Então, a exemplo deste homem aqui, nós precisamos ter a consciência de que não podemos viver de outra forma, a não ser completamente submissos à vontade soberana de Deus, completamente submisso, obediente a esse Deus, custe o que custar. Não podemos viver de outra forma. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se existe um Deus, não podemos fugir desse padrão aqui. Então, nesse aspecto, Abraão é um exemplo para todos nós. Abraão, ele é o protótipo do homem espiritual. Esse homem, ele é o modelo de um homem obediente a Deus, de um homem temente a Deus, de um homem que faz a vontade do Senhor, não importa qual seja a vontade do Senhor, não importa qual seja a vontade de Deus, não importa o preço que nós tenhamos que pagar para fazer a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Olha, e lembre-se de uma coisa importante, a vontade de Deus, nessa hora aqui, não era que Abraão congregasse, não era que Abraão guardasse o dia do Senhor, não era que Abraão separasse R$100 para dar de oferta, para ajudar na reforma da igreja, não era. Ora, era que ele sacrificasse quem? O seu próprio filho.
Você tem noção disso? Dá para você ter noção dessa coisa? Essa era a vontade de Deus. Aí eu fico me perguntando, como é que as pessoas hoje dizem que são de Deus, dizem que têm fé, e não conseguem fazer a vontade de Deus nas mínimas coisas? Por exemplo, qual é a determinação de Deus em relação aos cultos? É que nós estejamos na igreja, no dia que a igreja congrega, ou que a gente fica em casa? Fique na igreja. Por que tem tanta gente que quarta-feira fica em casa? Qual é a determinação de Deus em relação ao domingo, o dia do Senhor? É que a gente guarde o dia do Senhor, que a gente considere o domingo do Senhor digno de honra e o honremos, dedicando o dia do Senhor inteirinho para Deus, ou que a gente vai curtir a vida lá fora? E por que tem muita gente que não leva a sério isso, hein? E diz que é cristão. E diz que é filho de Deus. Não é uma coisa para a gente pensar? Mas é muito bom a gente ver aqui que Abraão, meus irmãos, era um homem decidido. Ele vai fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus, dê no que der, doa a quem doer, custe o que custar, eu vou fazer a vontade de Deus. No versículo 9, o texto diz, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Quer dizer que, em algum momento, esse homem, Abraão, deve ter dito para o filho dele, ó, Isaque, vem cá. Você perguntou lá atrás, cadê o holocausto, né? Eu vou ter que ser franco com você, meu filho. O holocausto é você. O sacrifício é você. Deus mandou que eu oferecesse você como holocausto. E o interessante é que o filho dele não reage. Era um jovem, era um adolescente de aproximadamente 16 para 17 anos. Olha, Isaque podia ouvir isso, sair correndo. E Abraão não ia ter condições físicas para pegá-lo. Corria, descia o Monte Moriá, perna para que te quero, meu pai. Mas o filho dele não reage. O que é que isso significa, hein? Isso significa que este homem, Abraão, já tinha ensinado ao seu filho que o Deus Todo-Poderoso merece toda a honra, merece toda a glória, merece toda a obediência. O filho dele já tinha sido ensinado a respeito disso aqui. Por isso que o filho não reage. O filho se deixa amarrar, o filho se deixa ser colocado sobre a lenha, pronto para levar uma punhalada no pescoço, na jugular, ver o sangue escorrer e de repente o corpo queimado até se transformar em cinza. E esta cena é extraordinária. Sabe por que é extraordinária? Porque ela lembra Jesus no Getsemane. Lembra? Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se é isso que tem que ser, se essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha. E a exemplo de Isaque, Jesus se deixa manietar, Jesus se deixa prender e ser levado para a cruz. É extraordinário isso aqui. Só que com uma diferença. Lá na cruz, não apareceu nenhum anjo para intervir. Nenhum. Porque não podia aparecer, né? Versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Quer dizer que Deus nos mostra aqui, através de Abraão, um exemplo extraordinário. Para todos nós, para mim, para você, para cada um de nós. Irmãos, Abraão foi até as últimas consequências por amor a Deus, por obediência a Deus. Ele chegou ao ponto de levantar o cutelo para imolar o filho. Quando os rabinos pregam sobre essa passagem de Abraão, você sabe como é que eles pregam? Qual é o discernimento deles? Ele diz, na hora que Abraão levantou o punhal, o cutelo, um anjo de Deus foi e segurou na mão de Abraão. E Abraão ficou lutando, não, deixa o anjo não. E ele, deixa, eu vou fazer o que Deus mandou. Até que Deus fala, para, agora sei que tu temes a mim. Aleluia, aleluia, diga glória a Deus. Irmãos, Abraão é o nosso pai na fé. Esse homem aqui é o nosso exemplo. Nós fomos chamados por Deus para vivermos esse tipo de vida espiritual aqui, para vivermos esse tipo de obediência, para vivermos esse tipo de fé. Uma vez que nós abrimos a nossa boca e confessamos que somos eleitos de Deus, que somos predestinados do Senhor, olha, nós estamos dizendo o seguinte, a partir de agora, eu vou viver exclusivamente em obediência ao Deus dos céus. Custe o que custar, haja o que houver. Isso é que é ser cristão. Isso é que é ser de Deus. Você pensa que ser cristão é de vez em quando vir num culto, trazer uma Bíblia surrada embaixo do braço, cantar um hino, dizer glória a Deus, aleluia, dar um dízimozinho, uma ofertinha, ai, já fiz a minha parte, ai, eu estou bem com Deus. Não, ser cristão é isso aqui, ó. Viver por fé é isso aqui. Então a nossa chamada é para viver esse tipo de vida. Você tem vivido esse tipo de vida? A nossa chamada é para viver esse tipo de obediência. Como eu vejo as pessoas brincando com Deus. E elas dizem que são de Deus. Cadê fulano? Ficou em casa. Ué, dia de culto ficou em casa? É. Cadê Beltrano? Ah, hoje tinha um aniversário de Cicrano. Quer dizer que o aniversário de Cicrano é mais importante do que o compromisso com Deus. Cadê o irmão fulano? Ah, quarta-feira à noite o irmão não pode vir, porque ele mora longe. Ah, é? E Abraão, que viajou 3 dias, para ir para onde Deus mandou. Quer dizer que você estivesse no lugar de Abraão, não tinha essa história registrada na Bíblia. Teria a história de um fracasso, teria a história de um desobediente, teria a história de um fingido, de um hipócrita. Porque ia dizer, ah, Senhor, leva mal não, mas 3 dias de viagem? Não, também as coisas não são dessa maneira não. Isso é um exagero. Não, isso não deve ser Deus não. Ah, não é Deus, isso deve ser o diabo armando. Já viu gente que fala isso? Deve ser o diabo armando. Deus não ia pedir uma coisa dessa para mim. Tem monte aqui na frente. Quantas vezes eu ouço isso? Eu fico pensando em como foi absurdo esse pedido, aliás, pedido não, essa ordem de Deus. Aos olhos humanos, um absurdo. Porque Isaac, irmãos, era o único filho deste homem. O futuro da aliança entre Deus e ele dependia do filho. Abraão e Sara amavam profundamente Isaac. Abraão e Sara, eles haviam construído todo o seu futuro em torno desse filho. Era o filho da sua velhice. Era o filho que veio como um milagre sobrenatural de Deus. Você já imaginou o amor que esse homem tinha por Isaac? Eu fico imaginando Abraão brincando com Isaac, jogando videogame, brincando de cavalinho, Isaac na carcunda dele. Deve ter ficado uma criança de novo. A gente não fica assim
quando a gente começa a ser avô? Não é verdade? Quando passa a ser avô, a gente volta a ser criança de novo. Né? Vocês agora não vão mais ter filhos, agora são os netos. Você fica bobo, você volta a ir para shopping, você volta a ir para parque de diversão. O neto diz, vamos na roda gigante. Você diz, ai Jesus, pensei que nunca mais andava nesse troço. Mas o neto faz você andar. Vamos tomar sorvete, 11 horas da noite. Bora. Você que manda, vamos lá. Então como é que devia ser Abraão com esse filho aqui? Como é que devia ser? Então, quando Deus pediu a Abraão para sacrificar seu filho, era como se Deus, irmãos, estivesse acabando com tudo aquilo que Abraão e Sara haviam vivido. Era como se Deus estivesse terminando tudo. Mas Abraão não titubeou nenhum momento. Em nenhum momento esse homem titubeou. Olha, eu estou falando do sacrifício de um filho. Eu não estou falando de vir a um culto. Você que é desobediente, você que não leva Deus a sério. Perdoe-me a franqueza. Quando eu subo nesse altar, eu não subo para falar o que você gosta de ouvir, o que você quer ouvir. Eu subo para falar aquilo que Deus quer que você ouça. Eu não subo aqui para fazer média. Não, pastor, é melhor fazer uma média com a igreja, fazer uma média com os irmãos. Se o senhor pregar uma coisa muito forte, tem gente que não gosta. Como diz o português, azeite para ele. Azeite para quem não gosta. O importante é que Deus gosta. E ai de mim, se não pregar essa verdade. Então você que não leva a sério, você que faz da igreja um clube de lazer, vem quando quer e dá vontade. Uma quarta está aqui, outra quarta fica em casa. Um domingo vem de manhã, não volta à noite. Outro domingo vem à noite, não vem de manhã. Você está brincando com Deus. Você está escarnecendo de Deus. Você está zombando de Deus. E as consequências não tardarão a vir. Não tardarão a vir. Agora, o versículo 13 tem uma lição importante. Deixa eu ler o 13 e o 14. Acompanhe a leitura, por favor. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ora, qual é a lição que nós vemos aqui? É que Deus, meus irmãos, Ele só pode prover as necessidades, as tuas necessidades, as minhas necessidades, no lugar indicado por Ele. Só no lugar indicado por Ele. Abraão estava no lugar certo, ele estava no lugar indicado por Deus. Este homem, ele estava no centro da vontade divina. Olhe, se você não estiver no centro da vontade de Deus, Deus não pode prover as tuas necessidades. Não pode mesmo. Tem que estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja perdoador, eu tenho que perdoar. Se você não é uma pessoa perdoadora, Deus não pode prover as tuas necessidades. A vontade de Deus é que eu seja uma pessoa misericordiosa. Se eu não for misericordioso, Deus não vai poder prover nenhuma necessidade minha. A vontade de Deus é que eu ame ao meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. A vontade de Deus é que eu ame a minha esposa como Jesus amou a igreja. A vontade de Deus é que a minha esposa seja submissa a mim como ao Senhor. A vontade de Deus é que você viva uma vida reta, viva uma vida de agiasmo, viva uma vida de santidade aos olhos de Deus. A vontade de Deus é que você esteja aqui quarta-feira à noite, é que você esteja aqui domingo de manhã, domingo à noite. Essa é a vontade dele. Se você não está no centro dessa vontade,
Deus não pode prover a tua necessidade. É por isso que a gente vê, às vezes, pessoas vivendo uma vida tão aquém do que Deus quer. Nós vemos pessoas passando necessidade, nós vemos pessoas sendo vencidas pelas doenças, pelas enfermidades, nós vemos pessoas tendo seus casamentos destruídos, as suas famílias esboroadas, dentro da igreja. Aí a pessoa diz assim, como é que pode? Está dentro da igreja. Sim, está dentro de um templo, mas não está dentro do centro da vontade de Deus. Como esse homem estava aqui, ó. Que mais essa lição nos ensina aqui? Ensina o seguinte: que Deus, irmãos, só concede a sua provisão àqueles que verdadeiramente confiam nele e que obedecem aos seus mandamentos. Essa é a condição de Deus. Essa é a lição. Deus só concede a sua provisão àqueles que confiam em Deus, mas confiam obstinadamente, e aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Senão Deus não concede provisão. Você vê, Deus deu Isaac a Abraão, Abraão devolveu Isaac para Deus, e o que aconteceu aí? Deus vem e renova as suas promessas para Abraão. Leia, por favor, o versículo 15. Olha que coisa linda. Vamos ler do 15 em diante. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto fizeste jejum. Ah, não. Oh, que é isso? Porquanto fizeste uma corrente de 12 sexta-feira. Não. Ah. Porquanto ungiste a tua cabeça com óleo, Abraão. Você vê o povo fazendo isso aí? Não, Deus vai me abençoar. Olha, Deus vai te abençoar. Faça uma corrente de 12 semanas. Não, Deus vai te abençoar. Faça uma vigília. Não, Deus vai te abençoar. Oferece uma fome para Deus. Faz um jejum de 40 dias. Não, essas coisas não funcionam, não. Nada disso funciona, isso é mentira. O que funciona é isso aqui, ó. Porquanto obedecestes a minha voz. Obedecestes a minha voz, está aqui, ó. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Quer dizer, Abraão já tinha ouvido essas promessas antes. Já tinha. Só que agora elas adquirem um novo brilho, né? Um novo significado, uma nova importância. Aí você diz assim, pastor Carlos Magro, mas é possível, pastor, eu que sou um simples mortal, chegar nesse nível de fé de Abraão? É possível eu, pastor, que estou aqui nessa noite, chegar a esse nível de obediência a Deus que esse homem chegou? É possível. Por que o senhor diz que é possível? Porque Abraão era um simples mortal também. Abraão era semelhante a mim, semelhante a você, ora. E ele não chegou? Por que nós não podemos chegar? Ah, pastor, mas eu já dei as minhas vaciladas, pastor. Pastor, olha, quando eu comecei a minha vida espiritual, a minha vida de fé, eu já titubeei algumas vezes. Eu já titubeei na minha fé. Eu já titubeei, pastor, na minha obediência. E mesmo assim, o senhor está dizendo que eu posso chegar a esse nível de Abraão? Pode. Pode. Por quê? Sabe por quê? Porque Abraão também deu as suas vaciladas. Abraão
no início da sua caminhada com Deus, também titubeou. Algumas vezes na vida dele, titubeou na sua fé, titubeou na sua obediência a Deus. No entanto, Deus preparou esse homem para chegar a esse gigante que o capítulo 22 de Gênesis nos apresenta. Espera lá, pastor, alto lá. O senhor está dizendo que Abraão vacilou? Estou. Espera lá. Pastor, aí o senhor já passou dos limites. A Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé. O senhor acabou de ler aí um exemplo de Abraão extraordinário. Pois é. Mas até ele chegar a esse gigante aqui, ele vacilou algumas vezes. Ele titubeou na fé. Titubeou. Ele desobedeceu a Deus, pastor, desobedeceu. Abraão desobedeceu a Deus algumas vezes, desobedeceu. Vacilou na fé? Vacilou. É que todas as vezes se fala de Abraão, só se mostra o gigante Abraão. Não mostra o que Abraão foi até chegar aqui. Viu? Pastor, o senhor poderia mostrar isso na Bíblia? Abraão vacilando. Abraão desobedecendo a Deus. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Abraão titubeando. Você pode mostrar? Posso. Vamos lá. Domingo de manhã. Domingo de manhã eu mostro. Domingo de manhã eu vou mostrar para você. Vai ficar todo mundo curioso. Você vai perder o sono. Tomara que chegue domingo, tomara que chegue domingo. Ah, essa eu quero ver. Ah, essa eu não quero perder. Ah, essa eu quero ver se o pastor mostra mesmo. Vou mostrar aqui na Bíblia. Você sabia que Deus chamou Abraão 2 vezes? Sabia? Na primeira ele deu uma engasgada. Então você vai saber domingo. Domingo a gente vai ver isso aqui em nome do Senhor Jesus. O importante é que você saia daqui hoje sabendo uma coisa. Deus te chamou. Deus me chamou. Deus nos chamou para termos esse padrão de vida espiritual aqui. Foi para isso que Deus chamou você. Foi para isso que Deus chamou a mim. Não foi para viver nesse mundo como se fosse um religioso a mais nessa terra. De religioso o mundo está cheio. Vá na penitenciária, está assim de religiosa. Pergunta lá o cara que matou, que estrupou, que roubou, que fez, que aconteceu. Pergunta se ele não é religioso. Ele é religioso. O mundo está cheio de religiosos. Deus nos chamou, irmãos, para fazermos a diferença nesse mundo. Deus nos chamou para que nós sejamos sal da terra e o quê? Luz do mundo. Você sabe o que é a luz? Está tudo escuro. Acende a luz. Chegou a luz, torna tudo claro. Faz a diferença. É para você fazer a diferença. Na tua casa, no teu trabalho, na igreja. É para você fazer a diferença na sociedade. Senão não é de Deus, querido. Senão não é de Deus. Está enganando a si mesmo. É para você ser obediente a Deus. Deus manda ser assim, vai ser assim. Custe o que custar, haja o que houver. Tenha que pagar o preço que tiver que pagar. Eu tenho que fazer a vontade soberana de Deus. Você sabe o preço que eu paguei, estou pagando, para chegar até o dia de hoje. Você sabe o preço que eu tive que pagar, para que hoje eu pudesse proclamar esse evangelho. Tive que pagar um preço. Tive que descer de um pedestal de glória. Tive que renunciar à glória dos homens, à glória do mundo, às riquezas, ao poder. Tive que renunciar a tudo. Senhor, o preço é esse? É. Vou pagar esse preço. Vou pagar. E tenho pago. Viu? Todos nós temos que ser assim. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo.
para a glória do Deus bendito, do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora, toda igreja, todo povo, em nome de Jesus Cristo.